Em meio à seca histórica, governo federal estuda a volta do horário de verão. E você vai ver também. Há quase 150 dias sem chuva e enfrentando a segunda maior seca da história, Brasília tem estudante passando mal por conta do tempo seco. Escolas suspendem atividades. Continua foragido o homem que tentou atacar mulheres na zona leste da cidade de São Paulo. O repórter Felipe Brosco traz as informações para a gente. Boa noite para você, Felipe. O que você tem aí sobre esse caso? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Olha só, a novidade que a gente tem é que no final da tarde de hoje, a Justiça autorizou um pedido de prisão temporária para este homem, que ficou conhecido como o maníaco do carro, né? A identidade dele não foi revelada, a gente não tem ainda o nome dele, mas a polícia sabe de quem se trata. É um homem de 48 anos de idade, que já foi preso há 24 anos pelo crime de roubo, mas que saiu da cadeia em 2009. O carro que ele usava na tentativa de cometer esses crimes foi achado abandonado ontem. E dentro desse veículo estavam uma chave de fenda, uma faca e uma camisa de um time de futebol. Como você mesmo disse, Augusto, este homem ele tentou arrastar pelo menos 7 mulheres aqui na região da Zona Leste para dentro deste carro. Todas elas mulheres jovens que estavam sozinhas no momento desta abordagem. E câmeras de segurança conseguiram registrar a maioria desses ataques. Bom, em um desses casos, este homem ele chegou a anunciar um assalto. Essa adolescente chegou a dar o celular dela para esse homem, mas ele recusou e tentou levá-la também para dentro desse veículo. Todas essas mulheres conseguiram, ainda bem, fugir e agora a polícia continua, então, na caça desse sujeito. A Secretaria de Segurança Pública disse que o policiamento aqui na região foi reforçado. Amanda, Augusto. E tem que achar urgentemente, né, Brosco? Quer dizer, um estuprador profissional, que absurdo. No programa É Notícia desta noite, Kennedy Alencar conversa com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A ministra afirmou que os incêndios no país são provocados pela ação humana, são criminosos e não uma coincidência. De fato, Kennedy, o evento climático é extremo. Nós temos 58% do nosso território em seca e 1/3 do território em seca severa, eu diria severíssima. E o nosso país está a ponto de combustão. Nós temos esse fator da mudança do clima, é um evento climático extremo, mas nós temos aí a ação humana. Ação humana em todos os lugares em que os incêndios estão acontecendo. E aí tem uma questão que as pessoas perguntam, mas esses incêndios são criminosos? A partir do momento em que foi decretado pelo Estado a proibição do uso do fogo, quem está usando fogo está fazendo isso ao arrepio da lei. Ilegal. Portanto, está fazendo de forma ilegal. Aí tem aqueles que estão fazendo diretamente com intenção de queimar. Mas veja uma coisa, em São Paulo, o incêndio começou mais ou menos às 10h45, segundo as imagens de satélite. À 1h da tarde, você já tinha São Paulo queimando em 17 municípios, o que alcançou, em seguida, 300 municípios. Ou seja, é difícil que isso seja coincidência? Não tem como ser coincidência. Você não tem, em poucas horas, vários municípios queimando ao mesmo tempo, se não houvesse ali uma intenção de queimar. E para a ministra, a motivação para provocar as queimadas pode ser vingança e até mesmo sabotagem política. Eu diria que a gente tem uma mescla de todos esses fatores, inclusive de organizações criminosas que agora estão se vingando. Como está tendo um combate ferrenho ao garimpo, possivelmente as investigações vão dizer que esteja acontecendo algum processo de revanche. Nós temos informações que são verídicas, que saíram em jornais, gravações de WhatsApp, no caso da floresta do Jamanchim, no estado do Pará, como nós fizemos uma série de operações do ICMBio para tirar o gado ilegal colocado lá dentro para a produção de gado, foi feita essas remoções, eles disseram que iam se vingar com fogo.
e que o governo federal que viesse apagar o fogo. Então, essas coisas todas estão sendo investigadas. Marina Silva alertou sobre os riscos do incêndio para a saúde da população. Estou com uma tosse, ministra, por causa do ar aqui de Brasília. A garganta está irritada, mas eu não estou gripado, não. A maior parte da população está sofrendo muito, Kennedy. E isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Sim. Quem coloca o fogo Desculpe. e provoca um problema de saúde, principalmente nas crianças, nos idosos, os postos de saúde estão com uma grande busca por atendimento médico, a fumaça ela não fica naquele canto, ela se espalha. Isso. É por isso que o governo do presidente Lula, ele tem orientado que nós vamos atuar independente de ser em área da nossa responsabilidade. O governo federal tem responsabilidade sobre as áreas federais, mas nós estamos atuando dentro de terras privadas, dentro de unidades de conservação dos estados e, dessa forma, a gente está tentando fazer com que esse processo criminoso e de ataque à saúde pública, ao meio ambiente e às finanças públicas sejam contidos. Segundo Marina Silva, o Brasil corre mais risco em situações de emergência climática do que outros países. O risco do Brasil é incomparavelmente maior. Ontem, na reunião dos 3 poderes, o professor Paulo Artacho, da USP, fez uma apresentação fantástica, mostrando o que pode acontecer com o Brasil se nós não conseguirmos estabilizar a temperatura da Terra em, no máximo, 1,5 de elevação da temperatura da Terra, se isso chegar a 2 ou um pouco mais do que isso. 2,5, enfim. Se não fizer nada, pode chegar até 4, o que será, o terror. Mas, com 1,5, nós já estamos passando por tudo isso. O Brasil será mais prejudicado de que outros países do mundo. Claramente é isso. Com certeza, porque o Brasil ele é prejudicado não só em função do prejuízo que causa aquilo que nós já temos, como prejuízo de futuro, porque nós somos um país que é mega diverso, mega florestal, o potencial da economia do mundo em termos de biotecnologia, com certeza está no Brasil. Quem tem maior possibilidade de produzir materiais que não sejam carbono intensivo, pela grande possibilidade que tem de gerar energia limpa. O Brasil. Quem pode produzir hidrogênio verde para ajudar o mundo a fazer a transição energética? O Brasil. Agora, se a gente acaba com a nossa água, a gente não tem como produzir hidrogênio verde. Para o hidrogênio ser verde, ele tem que ser advindo de energia limpa. A economia ela precisa ser diversificada. Não dá para você apostar, digamos, em uma única cesta. A ministra falou ainda sobre a criação do Conselho Nacional de Emergência Climática, anunciada pelo presidente Lula. Agora ele disse, vamos criar então um Conselho Nacional de Emergência Climática, com o mesmo formato, porque o Conselho, diferentemente de outros conselhos que são consultivos, eles mandam recomendações para os ministros. No caso do Conselho, as recomendações são enviadas direto para o presidente. E, nesse caso, ele quis que fosse algo semelhante para que as recomendações sejam enviadas diretamente para ele, óbvio, sem prejuízo de serem encaminhadas para cada ministério, para cada órgão, ou até mesmo para o Congresso Nacional. Então, a gente terá um Conselho Nacional de para Emergência Climática. Isso, esse o CONSEC. É o nome. O CONSEC. A gente tinha o CONSEA, a gente vai ter o CONSEC. Eu fiquei muito surpreendida, porque nós conversamos lá dentro, e fomos desenvolvendo esse conceito, e na reunião ele falou. A notícia com a entrevista com a Marina Silva vai ao ar esta noite, 00:10. Não perca. Pesquisa Datafolha divulgada hoje aponta Ricardo Nunes e Guilherme Boulos empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal estaciona no 3º lugar. Segundo o levantamento, Ricardo Nunes, do MDB, tem 27% das intenções de voto. O percentual é o mesmo da pesquisa anterior divulgada na semana passada. Guilherme Boulos, do PSOL, oscilou 1 ponto para cima e chegou aos 26%. Pablo Marçal, do PRTB, manteve os 19% das intenções de voto da pesquisa anterior.
A estabilidade também foi mantida em relação aos candidatos Tabata Amaral, do PSB, que aparece em quarto lugar com 8%, o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, com 6%, Marina Helena, do Novo, 3%, e Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, 1%. João Pimenta, do PCO, Ricardo Senesi, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 6% e 3% não souberam responder. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de voto em um possível segundo turno entre os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Neste caso, Nunes venceria com 52% das intenções de voto contra 37% de Guilherme Boulos. 10% dos entrevistados responderam que votariam em branco ou nulo e 1% dos entrevistados não souberam responder. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes teria 60% das intenções de voto contra 25% de Marçal. 14% responderam que votariam em branco ou nulo e 2% não souberam responder. Se a disputa do segundo turno fosse entre o deputado federal Guilherme Boulos e o influenciador Pablo Marçal, Boulos teria 50% dos votos e Marçal 36%. 12% responderam que votariam em branco ou nulo e 2% não souberam responder. O Instituto também perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. Pablo Marçal tem a maior rejeição, com 47%. Antes eram 44%. Guilherme Boulos vem logo a seguir com 38%. Datena tem 35%. Ricardo Nunes aparece com 21%. Tabata Amaral, 14%. João Pimenta e Bebeto Haddad, 13%. Marina Helena e Altino Prazeres aparecem com 11% e Ricardo Senesi com 8%. Quem não votaria em nenhum são 2% e em qualquer um, 1%. Não sabe, são 3%. O levantamento ouviu presencialmente 1.204 pessoas entre 17 e 19 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Hora de conversar com o nosso Kennedy Alencar, analista de política, que vai, claro, comentar o Datafolha para São Paulo, né, Kennedy? Depois dos debates, da cadeirada, debate cultura, debate Rede TV, parece que é um cenário que vai se consolidando. O Datafolha praticamente não mudou de uma semana para outra. O que isso indica na sua avaliação? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Você falou bem, esse Datafolha repete basicamente o Datafolha feito há uma semana. E isso é uma boa notícia para o Ricardo Nunes e para o Guilherme Boulos. Os dois conseguiram se descolar no segundo pelotão. O Ricardo Nunes tem uma diferença de 8 pontos percentuais sobre o Pablo Marçal. Amanda, estamos há 2 semanas e meia da eleição. Fica difícil para o Pablo Marçal, como a gente comentou ontem, virar esse jogo. Esse fenômeno eleitoral que foi o Pablo Marçal em agosto, ele começou a se esvaziar pelos erros dele, pela agressividade, pelas propostas vazias, pela divulgação de fake news. A gente ainda tem alguns debates pela frente. Claro que a eleição ainda pode haver uma mudança, mas está pintando, Amanda, um cenário de segundo turno entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Esse voto da direita, da extrema-direita, está dividido, mas o Ricardo Nunes está conseguindo ter uma fatia maior desse apoio, tem mais tempo de televisão, tem apoio do governador Tarcísio de Freitas e o Pablo Marçal, como a gente falou, meio que se isolou. Quando a gente vai para o segundo turno, o Ricardo Nunes tem uma posição confortável. Ele é o favorito nas simulações. Ele tem 15 pontos percentuais de diferença em relação ao Boulos. São 52% contra 37% se a eleição fosse hoje. Ou seja, o Boulos tem um desafio grande, que é diminuir a rejeição dele. Quando a gente vai olhar para as rejeições, Pablo Marçal está com 47% de rejeição, Amanda, quase 50%. Isso dificulta demais o caminho para uma reação dele e se chegar ao segundo turno é candidato a perder. O Boulos está com 38% e o Ricardo Nunes tem apenas 21%. Portanto, o Ricardo Nunes é favorito na simulação para o segundo turno, tem uma rejeição menor. O Boulos precisa, desde já,
fazer uma campanha de segundo turno, já disputar contra o Ricardo Nunes. E a gente vê que o Nunes, em relação ao Marçal, daria de lavada 60-25, ou seja, o Marçal perderia com muita facilidade e o Boulos ganharia do Marçal, 50-36. São 14 pontos percentuais de diferença, ou seja, para o Boulos o ideal seria enfrentar o Marçal, mas esse cenário hoje parece bastante improvável, Amanda e Augusto. Eu fiquei impressionada como a rejeição do Marçal cresce em escala exponencial, né? Em 2 semanas ela foi de 38 para 47. É um candidato que se inviabiliza, né, Kennedy? Acho que é mais ou menos isso que a gente... Mas, obrigada. Vai pegar seu fone aí, não perde não. Boa noite. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você. 17 pontos. Caiu o fone aqui. Caiu. Beijo para vocês aí. Boa Beijo, noite. Valeu, até. Augusto. Beijo. Valeu, tchau. A destruição provocada pelos incêndios não é a única consequência da seca que afeta grande parte dos estados. No Distrito Federal, a baixa umidade do ar tem prejudicado a saúde de muita gente. Na casa da dona Lene tem remédio para todo lado. Por causa da seca, ela perdeu até a voz. Então eu tô me virando como eu posso. Tô bebendo bastante água natural. Os registros de incêndio em Brasília aumentaram 221% em relação ao ano passado. Essa escola pública suspendeu as atividades depois que estudantes precisaram de atendimento médico porque respiraram fumaça durante a aula. O dióxido em si, que ele é liberado em maior quantidade, ele tem um efeito no corpo de causar uma moleza, né? Então ele vai baixar a pressão, ele vai causar uma sensação de náusea, de falta de equilíbrio. Além da fumaça, o sol forte e a baixa umidade também afetam diretamente a nossa saúde durante o período de estiagem. Nesta semana, Brasília registrou o dia mais quente do ano. A temperatura chegou aos 35 graus e a umidade relativa do ar ficou em 7%, mais baixa do que no deserto do Saara. Por isso, o jeito é fugir da seca como der. Fundamental é melhorar a umidade do ar interno, do ar ambiente que você está. Para isso, você pode se servir de umidificadores, que devem ficar ligados a cerca de 2 metros de onde você está. Mas se você não dispõe de umidificadores, um truque é utilizar-se de toalhas molhadas sobre todas as portas da casa e também na cabeceira da sua cama. Essa meteorologista afirma que a tendência ainda é de seca no Distrito Federal nos próximos dias, apesar de chover em alguns pontos do Centro-Oeste. É devido a um leve aumento da umidade e com isso favorece essas chuvas de forma isolada. Em Águas Lindas de Goiás, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, a chuva amenizou o clima seco. Um barulho que os moradores não escutavam há 4 meses e que não incomoda nem um pouco. Melhor coisa é dormir com esse barulhinho, né, Igor? Ainda mais agora, né? Esses tempos secos. E aí, o que podemos esperar para os próximos dias? Boa noite. Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite, Igor. Boa noite para você que está em casa. Olha, a frente fria que vem da Argentina, ela mantém o tempo instável no sul do país. Então tem previsão de chuva amanhã no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Essa instabilidade, ela avança para pontos do Centro-Oeste, é o caso do Mato Grosso do Sul e também no Sudeste, em São Paulo. Aqui na capital paulista, o dia ele começa abafado, o sol aparece entre as nuvens e a máxima pode chegar na casa dos 32 graus amanhã. Por causa do avanço dessa frente fria, no sábado a máxima cai para 25 graus. Mas a partir de domingo volta a subir e os termômetros registram 30 graus e na segunda-feira 33 de máxima. No Rio de Janeiro, o tempo segue abafado e com os termômetros marcando 33 graus amanhã. Belo Horizonte, 30 graus e Vitória, no Espírito Santo, 28 graus de máxima. No litoral nordestino, o tempo segue instável. O sol aparece entre as nuvens e tem previsão de chuva em pontos isolados. No interior, o tempo segue seco e quente. Na região norte, essa instabilidade continua em todo o Amazonas e também em Roraima. Só que as temperaturas por lá, elas continuam altas, com os termômetros chegando na casa dos 38 graus amanhã. No Centro-Oeste, máxima chegando aos 41 graus em Cuiabá e em Salvador, os termômetros registram 30 graus de máxima amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Valeu, Igor. Boa noite. Ministros do governo federal se reuniram hoje com governadores das regiões Pantaneira e Amazônica para discutir medidas de ação contra as queimadas. O Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem as informações desse encontro, né, Igor? Boa noite para você.
Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. A reunião terminou há poucos minutos aqui no Palácio do Planalto e foi marcada para que os governadores trouxessem demandas específicas para, assim, conseguir a ajuda do governo federal. Por exemplo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, ele pediu o adiantamento do Bolsa Família e benefícios específicos voltados para os pescadores, que com a seca dos rios já não conseguem trabalhar. Já o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pediu ajuda para conter os incêndios nos parques de Brasília, que são de responsabilidade da União mesmo. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele pediu um olhar especial para o estado, já que o agronegócio foi afetado pelas queimadas e reclamou que os recursos liberados pelo governo federal foram tardios, uma vez que a chuva já voltou em algumas regiões, em alguns estados da região centro-oeste. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, rebateu essa crítica e disse que o governo federal montou um gabinete de crise há 3 meses e que sempre manteve diálogo com os governadores. Rui Costa também pediu que os estados investiguem a fundo os incendiários. Hoje, aqui em Brasília, um homem foi preso em flagrante por suspeita de atear fogo em uma área de preservação ambiental. Ao delegado, ele confessou o crime e disse que a ideia era deixar o terreno livre para a grilagem de terra. O ministro também defendeu a reestruturação das forças de segurança que atuam no combate dos incêndios, como a Defesa Civil Nacional e o Corpo de Bombeiros. Os governadores tiveram uma agenda cheia. Mais cedo, eles se reuniram com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator de ações sobre queimadas. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Logo na abertura da reunião, o ministro Flávio Dino anunciou que o governo liberou hoje 514 milhões de reais em crédito extraordinário para socorrer os estados atingidos por incêndios. A liberação foi autorizada por Dino no início da semana. O ministro rebateu as críticas à decisão. Fiquei muito espantado, senhoras e senhores, que nos últimos dias parece que eu que inventei crédito extraordinário. Quem inventou foi a Constituição, em 1988. Eu nunca vi, na história dos povos, alguém parar uma guerra por teto fiscal. No encontro, Dino ouviu um relato dos governadores sobre as medidas que vêm sendo adotadas para combater os incêndios. Os estados reclamam de falta de estrutura e dificuldade de acesso a algumas regiões. Outro ponto discutido foi a situação dos produtores rurais. O governador de Mato Grosso reclamou que ruralistas evitam regularizar o chamado Cadastro Ambiental Rural para escapar das exigências de medidas compensatórias. O cara não quer, coloca problema, vai e volta, porque enquanto está em análise, o CAR permanece ativo. E, estando ativo, evita que todas as restrições previstas possam ser aplicadas. Estou pensando, governador, e nós vamos ouvir as partes, de suspender o acesso a Plano Safra, todos os financiamentos federais, etc. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra que o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, continua bem à frente na disputa pela prefeitura da cidade. Segundo o levantamento, o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem 59% das intenções de voto, mesmo percentual da pesquisa anterior divulgada no dia 5 de setembro. Com esse resultado, Eduardo Paes venceria no primeiro turno. Em segundo lugar, aparece o delegado Alexandre Ramagem, do PL, que cresceu 6 pontos e chegou a 17%. No levantamento anterior, Ramagem tinha 11%. O candidato Tarcísio Mota, do PSOL, ficou com 7%. Na pesquisa anterior, tinha 6%. Em seguida, aparece Marcelo Queiroz, do PP, com 2% das intenções de voto. Na sondagem anterior, o candidato tinha 1%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, aparece com 1%, antes tinha 2%. Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do Unidade Popular e Carol Esponza, do Novo, permanecem com 1% das intenções de voto. Henrique Simonar, do PCO, não pontuou. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 8% e 4% não souberam responder. O levantamento ouviu presencialmente 1.106 pessoas entre 17 e 18 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
A Justiça Eleitoral e o governo federal firmaram um acordo para regulamentar as ações da Polícia Rodoviária Federal nos dias 6, data do primeiro turno das eleições municipais, e 27 de outubro, segundo turno. A portaria assinada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça determina os limites de atuação das forças de segurança durante o primeiro e o segundo turno das eleições municipais. O documento determina que a Polícia Rodoviária Federal garanta que os eleitores se desloquem livremente nos dias de votação. Além disso, estão suspensos os bloqueios em rodovias com o objetivo de apenas fiscalizar veículos. Qualquer operação terá que ser comunicada e justificada previamente à Justiça Eleitoral. Experiências extremamente melancólicas, para dizer o mínimo, contrárias à democracia, nos levam a ter que adotar esse tipo de providência para que o eleitor tenha a garantia, a segurança e a tranquilidade de que no dia das eleições ele circulará livremente. Com a medida, a Justiça Eleitoral quer impedir ações irregulares que possam dificultar a chegada dos eleitores aos locais de votação, como aconteceu na região Nordeste durante o segundo turno das eleições de 2022. Na época, a Polícia Rodoviária Federal, comandada por Silvinei Vasquez, foi acusada de realizar operações para impedir que eleitores do presidente Lula conseguissem votar. Silvinei foi preso em 2023. No mês passado, deixou a prisão sob a condição de usar tornozeleira eletrônica. Nós não queremos e não veremos a repetição dos vergonhosos atos que ocorreram no passado recente, em que os eleitores foram impedidos por forças do próprio Estado de se locomoverem livremente até o local das eleições. Você sabia que o número de jovens eleitores aumentou quase 80% em relação às eleições de 2020? Mesmo sem a obrigatoriedade do voto, 1.836.081 adolescentes de 16 e 17 anos estão aptos a irem às urnas no dia 6 de outubro. São 805.518 eleitores a mais do que nas últimas eleições municipais, um crescimento de 78%. A parcela mais velha do eleitorado também cresceu. Mais de 15 milhões dos eleitores têm mais de 70 anos. Número 23% maior do que em 2020, quando eram 12 milhões. Somando essas duas parcelas do eleitorado, com os analfabetos, o país tem mais de 20 milhões de pessoas que podem escolher se vão ou não votar, já que para eles o voto é facultativo. Também aumentou o número de eleitores que não informaram o sexo, os que adotaram um nome social no título e os que declararam alguma deficiência. Em todas as faixas etárias, as mulheres são maioria. Uma criança de 5 anos foi atingida com um tiro na cabeça durante um tiroteio em Guarulhos, na Grande São Paulo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento. O crime ocorreu durante a madrugada em Guarulhos, na Grande São Paulo. As imagens mostram o momento em que um carro preto com 2 ocupantes se aproxima do local do crime. O veículo reduz a velocidade. Um dos criminosos atira 2 vezes contra um homem de 51 anos que estava em frente a uma casa. Um outro disparo atinge a cabeça de um menino de 5 anos que estava dentro da residência. O estado dele é grave. As vítimas foram socorridas e seguem internadas em um hospital da região. A Polícia Civil já identificou os 2 responsáveis pelos disparos que feriram uma adolescente de 14 anos que entrou com o pai por engano no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ela foi operada e o estado de saúde é estável. Pelo menos 7 pessoas foram baleadas ao entrar por engano em comunidades cariocas este ano. Valentina Beth Simeone, de 14 anos, deixou hoje o CTI do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na zona norte do Rio de Janeiro. Ontem de manhã, ela e o pai tentavam acessar a linha amarela em direção à zona oeste, mas acabaram entrando, por engano, no Complexo da Maré e foram abordados por criminosos armados. Eu resolvi acelerar. Nesse momento que eu acelerei, eles deram alguns tiros, uns 6 ou 8 tiros.
Eu olhei para ela, falei, pegou em você? Ela disse, não, papai, não pegou. E aí eu continuei acelerando, já estava uns 400, 500 metros da saída da favela para a avenida. Quando eu consegui sair, ela encostou e falou, papai, tomei um tiro sim. A adolescente chegou ao hospital em estado grave e passou por uma cirurgia. Hoje, segundo a unidade, ela está estável e deve ser transferida para Belo Horizonte, onde a família mora. De manhã, a menina gravou um vídeo. Oi, gente. Quero agradecer a todos que estão orando por mim tão cedo. E eu vou sair dessa, eu estou muito melhor. E já eu estou aí. Pelo menos 7 pessoas foram baleadas só esse ano ao entrar por engano em comunidades cariocas. 8 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil contra uma quadrilha especializada em roubo de fios de cobre em Pernambuco. As prisões aconteceram em Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Segundo as investigações, a organização criminosa movimentou cerca de 14 milhões de reais. Um relatório elaborado pela Universidade Federal Fluminense, em parceria com a Defensoria Pública de São Paulo, aponta falhas investigativas na primeira fase da Operação Escudo, em São Paulo. O relatório apontou que em apenas 55% dos casos em que suspeitos morreram em confronto com policiais durante a Operação Escudo, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, a cena do crime foi devidamente preservada para a realização de perícias. O grupo de estudos dos novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, analisou 20 mortes e em 10 delas o corpo foi retirado do local. Em apenas um caso, o suspeito chegou ainda com vida para atendimento médico. Outro ponto relevante do estudo se refere às câmeras portáteis usadas pelos policiais. Além daqueles que estavam sem o equipamento, outros agentes transportavam o dispositivo descarregado. Em apenas 33% dos casos, as imagens foram encaminhadas ao Ministério Público. E na maioria dos depoimentos, apenas os policiais relataram o que aconteceu durante as ações. E as câmeras, elas foram absolutamente centrais para a tomada de decisão pelo Ministério Público. A maioria das denúncias que o Ministério Público ele formulou, no caso, né, para fazer a acusação contra os policiais, foram casos em que havia câmera corporal e foi possível, pelas imagens, verificar o que tinha acontecido. A primeira fase da Operação Escudo da Polícia Militar na Baixada Santista ocorreu entre julho e setembro de 2023. A ação foi motivada pela morte do cabo da PM, Patrick Reis, durante um confronto com criminosos na cidade. Durante a operação, 28 pessoas foram mortas em supostos confrontos com policiais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a operação permitiu a prisão de importantes lideranças de facções criminosas, a captura de 388 foragidos da Justiça e de aproximadamente outros 600 criminosos. A nota afirma ainda que todas as ocorrências de morte são rigorosamente investigadas. Uma operação contra a pirataria do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 9 estados tirou do ar sites e aplicativos ilegais de streaming. 8 pessoas foram presas, sendo 5 no Brasil e 3 na Argentina. A principal meta da Operação 404 foi desmontar redes de pirataria que distribuíam conteúdo não autorizado. A ação tirou do ar 675 sites e 14 plataformas que disponibilizavam material de forma pirateada. Páginas e perfis nas redes sociais que também estavam envolvidos na distribuição ilegal desse tipo de material. A ação tirou do ar 675 sites e 14 plataformas que disponibilizavam material de forma pirateada. Páginas e perfis nas redes sociais que também estavam envolvidos na distribuição ilegal desse tipo de material. A Operação 404 chegou à sua 7ª fase com o cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão. Órgãos de 5 países também se envolveram na ação. O Operador Nacional do Sistema Elétrico recomendou a volta do horário de verão extinto em 2019. O assunto voltou a ser discutido no governo por causa da seca pela qual passa o país, todos nós sentimos. E é o Tony Vendramini que tem as informações sobre o estágio desse debate, dessa discussão. Horário de verão é aquela coisa, ame-o ou odeio, né? O brasileiro aprendeu a conviver sem horário de verão nos últimos 5 anos, mas isso voltou à pauta. Tony, boa noite.
Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, e o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, afirmou que a recomendação pela volta do horário de verão foi aprovada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e vai ser debatida nos próximos dias por outros ministérios e também com setores da economia antes de ser encaminhada ao presidente Lula, que é quem vai dar a palavra final, se vai ter ou não horário de verão esse ano. E se for aprovada essa recomendação, o horário de verão deve entrar em vigor somente após o segundo turno das eleições. Segundo o ministro, a resposta deve sair em até 10 dias. A estimativa é de uma economia de até 400 milhões de reais. A reunião com o comitê hoje contou também com a presença de representantes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Segundo o CEMADEM, o Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 74 anos. Mas o ministro afirmou que a decisão de diminuir a vazão das hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera em março permitiu que os reservatórios agora estejam em um bom nível. E por isso, nesse verão, não há o risco de uma crise energética. A adoção do horário de verão seria, portanto, uma medida de prudência para desestressar o sistema no horário de pico. Mas o ministro afirmou que ainda vai analisar essa recomendação. Vamos ouvir o que ele disse. Que ao mesmo tempo que há essa recomendação, há uma afirmação, tanto da ONS quanto de todo o ecossistema do setor elétrico, que nós não temos risco de crise energética durante esse período que nós vamos atravessar, que é o verão, então nos dá a margem para poder estar tendo a serenidade de avançar um pouco mais na discussão para tomar uma decisão com uma visão mais holística do que apenas se apegar à recomendação. O presidente Lula assinou no Maranhão um acordo entre as comunidades quilombolas de Alcântara e o Programa Espacial Brasileiro, em uma tentativa de pôr fim ao litígio que se arrasta há 44 anos. Lula disse que o acordo é um marco histórico e prometeu dar continuidade à titulação da terra, além de levar serviços de saúde e educação para as comunidades. Nós aproveitamos a vinda ao Maranhão para que a gente pudesse afinar uma dívida que a gente vem acumulando há muito tempo. E eu sei que é muito importante para o Brasil o ato que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque agora que nós conseguimos legalizar o quilombo de Alcântara, agora que nós conseguimos legalizar as centenas de comunidades, agora vocês passam a nos cobrar e nós temos a obrigação de dar sequência a essa titularização que foi hoje. Ao receber o título, vocês têm direito agora. O problema surgiu em 1980, quando uma área de 52 mil hectares em que viviam famílias quilombolas foi desapropriada pela aeronáutica para a criação do Centro Espacial no município de Alcântara. Os moradores foram removidos e, desde então, a aeronáutica e as comunidades tradicionais travam uma disputa pela posse e uso do território. No município de Alcântara, mais de 84% dos moradores declaram ser de comunidades remanescentes de quilombos. É a maior proporção de população quilombola do país. Um incêndio num viaduto sobre a Avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas de São Paulo, interditou uma das pistas. O fogo começou embaixo do viaduto e atingiu uma área que serve como depósito de materiais usados por moradores em situação de rua. Segundo o Corpo de Bombeiros, 10 viaturas e 30 homens foram destacados para apagar as chamas. Das 3 pistas da avenida, uma continua interditada. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, mantém bloqueio em cima do viaduto nos 2 sentidos. O Instituto Datafolha também divulgou o levantamento hoje sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mauro Tramonte lidera e 2 candidatos, o atual prefeito e o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, estão empatados em segundo lugar. Mauro Tramonte, do Republicanos, tem 28% das intenções de voto, 1 ponto a menos que na pesquisa anterior. Na sequência e empatados, aparecem Fuad Noman, do PSD, com 18%, que tinha 14%, e Bruno Engler, do PL, também com 18%. Antes ele aparecia com 13%.
Em quarto está Duda Salabert, do PDT, que tem 9% das intenções de voto. Antes tinha 12%. Em seguida aparece Rogério Correia, do PT, com 6%, 2 a menos que no levantamento anterior. Carlos Viana, do Podemos, manteve os 5% da última pesquisa. Logo atrás vem Gabriel Azevedo, do MDB, com 3%. Antes ele tinha 2%. Lourdes Francisco, do PCO, Wanderson Rocha, do PSTU e Indira Xavier, do Unidade Popular, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 7% e 5% não souberam responder. O governo brasileiro registrou em agosto a maior arrecadação da história. Foram 201 bilhões de reais, segundo dados apresentados pela Receita Federal. O valor representa 11% a mais, descontando a inflação, do que o que foi arrecadado no mesmo período do ano passado. De janeiro a agosto, o recolhimento de impostos atingiu 1,7 trilhão de reais, recorde para o período. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã nos encontramos de novo às 7h10. Boa noite. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite.